Olá, você em casa, Dr. Cleiton Alencar, trazendo o nosso programa dominical, né, todas as tardes de domingo. A gente vem falar com vocês sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. É um prazer adentrar a sua casa, ver a sua família e você, todo mundo unido em torno da nossa programação, das nossas dicas de saúde. Recebendo hoje aqui, nós estamos recebendo uma maravilhosa pessoa, um ser humano muito especial, a doutora Cíntia Lins. Ela é mastologista, especializada em ginecologia e obstetrícia, fez as cesáreas das minhas filhas, é uma amiga pessoal há mais de 20 anos, convivemos bastante. O marido dela é muito meu amigo, jogava bola muito bem, um craque de bola, hoje já está uma perna de pau. Mas Cíntia, vamos conversar então, é um prazer te receber. Nós vamos falar hoje sobre o câncer de mama, né? Essa moléstia, esse mal que afeta mulheres e homens em menor quantidade, mas também afeta homens. O que você tem a acrescentar, a mostrar para o nosso telespectador sobre o câncer de mama? O que é o câncer de mama, Cíntia Lins? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do meu amigo, sempre é bom. Bom, o câncer de mama é uma transformação maligna, né, das células. O que a gente chama de transformação? É quando aquelas células elas perdem a característica do órgão, que é a mama, e se transformam em células completamente diferentes e com uma proliferação, um crescimento desordenado, que ocorre na mama. Esse câncer ele vem sendo muito discutido porque ele hoje é a maior causa de câncer nas mulheres, só perdendo para os cânceres de pele, que é muito comum, principalmente na nossa região de sol, e que ele hoje acomete mais de 57 mil mulheres por ano só no nosso país. Nossa, muito absurdo. É muita coisa, segundo as estatísticas do Instituto Nacional de Câncer. E nós perdemos 10 mil mulheres por isso. E quando a gente fala de mulher, a gente não fala de números, a gente está falando de donas de casa, de mães, de filhas, claro, de profissionais. Então é uma doença que eu diria que o câncer, de uma maneira geral, é uma doença do século. E a gente precisa debater e correr atrás e tentar, pelo menos, o diagnóstico precoce. É o que a gente sempre fala em medicina preventiva, né? Que não é o nosso hábito no Brasil, né? Não é o câncer de próstata, qual já falamos aqui várias vezes, o de mama, o de colo de útero, que foi falado há 2 semanas com a doutora Valéria. Então, assim, a gente fica muito triste, porque é um câncer que, se for diagnosticado precoce, como a maioria dos cânceres, se consegue um tratamento bom, se consegue uma sobrevida boa e consegue-se um resultado satisfatório. Cíntia, a partir de que idade, né, o câncer de mama pode acometer a mulher como um todo? A gente já tem casos na literatura descrito a partir até de 14 anos, mas é claro que é uma exceção. Quando que a mulher precisa começar a se preocupar em fazer a rotina, a prevenção? A partir dos 40 anos. Isso a gente fala daquela prevenção mesmo, quer dizer, aquela mulher que não tem nada, não tem nódulo palpável, não tem deformidade da mama, não perde nenhuma secreção pelos mamilos, ela precisa a partir dos 40 anos. Anualmente? Todo ano a partir dos 40? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Certo. A gente tem a exceção daquelas mulheres que têm histórico familiar importante. A mãe teve câncer de mama precoce, ou a irmã. Influencia também. E aí, nessa situação, você precisa fazer o acompanhamento um pouco antes, a partir dos 25, 30 anos. Essa mulher já precisa ser estudada. Mas, no geral, aquela mulher da população em geral, que não tem histórico familiar, ela deve começar a se preocupar a partir dos 40 anos anualmente. Vocês vão ver que existe alguma divergência em relação ao que o Ministério da Saúde preconiza. Mas, assim, a grande maioria dos mastologistas, eles seguem o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, que é a partir dos 40 anos anualmente. E eu me confundo um pouco. As mulheres que fazem o preventivo de câncer de colo de útero, a partir começou a ter relação sexual, sim, etc., começa a fazer 15, 16, 17 anos. Nessa parte do preventivo não inclui exame de mama? Inclui o exame físico. Exame clínico, palpação, a médica vai lá e examina a mama. É obrigatório, e isso eu sempre debato, eu que sou professora, eu sempre debato com os meus alunos.
que no exame ginecológico, a avaliação clínica, o exame físico da mama, ele é obrigatório. O exame clínico da mama, ele é obrigatório durante o exame ginecológico. Então, se você vai no médico e por algum motivo não foi feito o exame físico das mamas, peça, doutora, faça o meu exame físico. Porque se houver a presença de alguma alteração, algum nódulo, induração, mamas doloridas, aí você precisa ser investigada mesmo antes dos 40 anos. Muito importante. Então veja, você em casa, a doutora Cíntia Lins, mastologista, está orientando a senhora. A partir dos 40 anos é obrigatório anualmente fazer o exame da mama. Ela vai explicar qual é esse exame detalhadamente, mas aquela pessoa que já tem a sua relação sexual, atividade, etc., ela já tem que ir ao ginecologista fazer o preventivo. Neste preventivo, que é a coleta daquela secreção do útero para o preventivo de colo uterino Papa Nicolau, deve-se também se fazer um exame clínico da mama, uma palpação, uma inspeção, para ver se já há algum nódulo. Caso você foi ao teu médico, não ocorreu isso, só teve o exame da parte de baixo, você peça carinhosamente para o seu médico fazer o exame da sua mama, porque é nesse exame que pode ser diagnosticado precocemente algum nódulo que porventura tenha passado desapercebido no teu exame, no teu autoexame diário em casa. Então eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, doutora Cíntia, atividade sexual já faz o preventivo. A partir dos 40 anos faz o exame da mama. Mas qualquer mulher deve fazer o autoexame, é praticado, sim, tem efeito, tem eficácia, diagnostica alguma coisa, funciona na realidade? É importante. É claro que o autoexame, você vai começar a perceber, os trabalhos mostram, para quem não tem experiência, que no caso é a paciente, a partir de um nódulo de 2 centímetros. Certo. O examinador, quer dizer, o médico que é treinado, que está acostumado a fazer exame, ele consegue palpar nódulos até com menos de 1 centímetro. Certo. Mas por que é importante? Porque rotineiramente nós nos deparamos com nódulos de 5, 6 centímetros. Certo. Quer dizer, esse nódulo passou em algum momento por 2 centímetros e não foi diagnosticado. E você tratar um nódulo de 6 centímetros, é claro que o prognóstico é pior do que o nódulo de 2 centímetros. Então a mulher deve fazer o exame físico, que a gente chama de autoexame. Como é que ela deve fazer? Se ela menstrua, ela deve fazer logo após o período menstrual. Acabou a menstruação, ela faz. Certo. Ela deve primeiro elevar o braço atrás da cabeça e com a outra mão palpar aquela mama. Nessa posição, com a outra mão. Então ela leva, vamos supor, o braço esquerdo e com a mama direita ela vem e faz o autoexame. Depois ela inverte. Certo. E sempre levando essa mão em direção à região axilar, porque a gente também tem glândula que vai até a região axilar. Certo. Depois ela deve delicadamente fazer uma expressão na região do mamilo para ver se sai alguma secreção. Nos casos daquelas mulheres, mas e eu que não menstruo mais, ou por algum motivo tive que fazer a retirada do útero, você determina um dia no mês. Um exemplo, todo dia 10 de cada mês eu vou fazer o exame da mama. E o exame que a gente chama de prevenção secundária, quer dizer, o que a gente inclui? O autoexame, a avaliação do seu ginecologista e, quando necessário, ele encaminha ao mastologista, né? Certo. E os exames laboratoriais ou radiológicos quando necessários, ultrassom, mamografia. Aí quem vai determinar é o próprio médico da paciente, o que vai ser necessário. Certo, então essa paciente abaixo dos 40 anos achou o nódulo, vai ao médico, o médico vai fazer o screening, vai fazer todo um estudo desse nódulo e vai fazer o diagnóstico preciso do que é. E solicitar os exames que ele achar mais necessário. Então nós temos dois viés, o viés da mulher acima de 40 e na mulher abaixo de 40. Isso. Na mulher acima de 40, o que é o preventivo da mama, do câncer de mama? O que consiste isso aí? Pois é, quando a gente fala em câncer de mama, a gente não tem o que a gente chama de prevenção primária, e eu sempre discuto isso, que é o Papa Nicolau. O que é prevenção primária? É quando eu faço o diagnóstico antes do câncer se instalar. A gente só tem o que a gente chama de prevenção secundária, quer dizer, a mamografia ela só faz diagnóstico precoce, ela não tem a capacidade de dar a lesão antes dela se instalar. Perfeito. O que a gente fala em prevenção primária na mama é mais a questão de
o seu estilo de vida. Certo. Então, o que é preventivo para a mulher para câncer de mama? Você praticar atividade física, você fazer uma alimentação saudável, rica em verduras e legumes, aquelas alimentações que a gente chama colorida, uma salada colorida, em que você tem alimentos que contenham beta-caroteno, que contenham antioxidantes. Também é importante que você não ganhe peso, porque a gente sabe que a gordura, ela produz hormônio por forma periférica. Sim, hormônios negativos, ruins. Hormônios ruins. Que você não fume, que você não beba. Então eu sempre falo em consultório, se você quer prevenir câncer de mama, tenha estilo de vida saudável. Certo. O nosso programa é sobre isso. Isso é o fundamental. A mamografia, ela vem te auxiliar. Mas não adianta fazer mamografia todo ano e comer gordura, comer fritura, fumar, beber. Talvez eu só faça diagnóstico precoce, mas eu não estou prevenindo o câncer de mama. Entendo. Então eu acho que isso é importante a gente falar nesse programa. Claro. O estilo de vida para qualquer tipo de câncer, e isso já está provado nos estudos. Ele é importantíssimo. Então, olha, você em casa, preste bem atenção. A doutora Cíntia está muito feliz de nos falar, de falar para você em casa, de passar essa informação. E é uma informação muito importante. Veja você que todos os domingos a gente está aqui batendo na mesma tecla. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. Vocês têm que prestar atenção no que a gente está falando. Pelo amor de Deus. Todos os cânceres, eles pioram, eles aumentam a incidência com a piora da qualidade de vida, com a ingesta de bebida alcoólica, com o sol incidindo sobre a pele, sobre você não dormir direito, sobre você não ter qualidade, o estresse, tá certo? Sobre alguns remédios que você pode estar tomando, sobre vários aspectos você pode prevenir. E não deixaria de ser como na mama. Se você tiver uma alimentação saudável, você vai ter menos chance de desenvolver o câncer na mama. Ou seja, a qualidade de vida, o estilo de vida saudável, estar sempre num perfil magro, estar sempre saudável. As gorduras sempre fazem mal para o ser humano e também fazem mal para o câncer de mama. Então você em casa, para fazer a prevenção do câncer de mama, não existe um exame mágico, não existe como o Papa Nicolau no preventivo de câncer de colo de útero. O que faz é o diagnóstico precoce, não se previne, mas o estilo de vida, a qualidade, você tendo saúde, bem-estar, você consegue minimizar os riscos de ter esse câncer. Não é isso, doutora? Com certeza. Então a gente vai voltar daqui a pouco a falar com a doutora Cíntia Lins sobre o câncer de mama. Aguarde, voltamos em alguns minutos. Um abraço. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas, equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Diamantação. Esse serviço protege seu veículo da água salgada, raios UV, umidade e pulverização de água poluída. Além disso, proporciona brilho intenso e tem garantia de 6 meses. Higienização. Dirija com saúde. Elimine bactérias, fungos e ácaros. Higienizamos os dutos do ar-condicionado e o interior do seu veículo, utilizando o sistema ultrassônico. Lavagem de veículos. Aqui você tem uma lavagem de qualidade,
qualidade. E agora com equipamento de última geração que limpa muito mais, gastando pouquíssima água. É um equipamento de alta tecnologia que pode lavar o motor do seu carro sem danificá-lo. E também o interior, tirando odores dos dutos do ar-condicionado. Silva e Saito Estética Automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444. Voltamos então com o programa Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo a doutora Cíntia Lins, mastologista, falando sobre essa doença tão mutilante, que dá até arrepio quando a gente fala, que é o câncer de mama, que é o terror da maioria das mulheres e de alguns homens. Cíntia, nós já falamos sobre prevenção, sobre estilo de vida, sobre diagnóstico, mamografia. Mamografia dói, algumas mulheres relutam em fazer, etc e tal. A mamografia, que tamanho que o tumor aparece na mamografia? Ultrassom também é válido? Sim. A mamografia, ela é mais desconfortável, por incrível que pareça, em mamas menores. Certo. Porque você precisa posicionar muito bem a mama no mamógrafo. Ela pode ser um pouco desconfortável se ela for feita fora do período ideal. O que a gente pede é que sempre seja feita após a menstruação. Certo. É quando a sua mama não está tão edemaciada, tão sensível. Certo. Tá? Mas assim, mesmo você tendo um desconforto, é muito rápido. Eu acho que é importante que a gente entenda que às vezes a gente precisa passar por um desconforto momentâneo para que você tenha um benefício do exame. Claro. Com certeza o câncer de mama vai doer muito mais física e até no interior daquela mulher do que a mamografia. Claro, com certeza. Então é um desconforto muito rápido e isso vai muito do estado emocional. Às vezes as pacientes vão com medo, eu digo, calma, e elas voltam, não, doutora, realmente doeu menos do que eu pensava. Certo. O ultrassom ele é importante, principalmente nas pacientes jovens, que têm aquelas mamas muito densas, muito cheias de glândula, porque nessas pacientes a mamografia, ela diminui um pouco a visibilidade dela, ela fica mais difícil da gente avaliar. E também ela é importante como um exame complementar. Um exemplo, eu tenho um nódulo na mamografia, eu não sei se esse nódulo ele é sólido ou se ele é de líquido, como a gente chama cisto. A ultrassom é um exame importantíssimo para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Então ela é um exame complementar, ela não é um exame de prevenção, não se usa a ultrassonografia como prevenção, mas ela é um exame que ela é muito importante em muitas situações. Para diferenciar o diagnóstico. Para diferenciar o diagnóstico, ela vem complementar, ela vem nos auxiliar. Para ilustrar o que a gente está falando, para materializar, para o nosso telespectador entender, eu queria assim, uma mulher de 42 anos, né, em plena atividade sexual, né, social, trabalha, é mãe, é esposa, diagnosticou um nódulo de 3 centímetros no quadrante superior esquerdo da mama e etc e tal. Um nódulo sólido, BIRADS 3, né, classificação, a gente está falando tecnologicamente aqui, mas tecnicamente a doutora vai explicar. Tem esse nódulo, mulher de 42 anos, é magra, é ativa, é saudável, pratica esporte, achou o nódulo. E o que se vai fazer agora com esse nódulo? Como é que vai biopsiar? É agulha, agulhamento? Qual o procedimento? Aí se você tem um nódulo e que você precisa de dar o diagnóstico, você precisa de investigação, nós temos 2 maneiras de punção. A punção com agulha fina, que é a punção propriamente dita que a gente chama, que é uma agulha, que o nome está dizendo, ela é muito fininha e que ela tira células daquele nódulo para estudo. E nós temos a punção com agulha grossa, ou como é o nome que é um nome americano, mas que a gente usa na rotina, que chama core biopsy, que é quando você tira fragmentos daquele nódulo e que você consegue um estudo que a gente chama histológico. Existe uma diferença de um estudo citológico, que você só avalia a célula. O estudo citológico, eu avalio a arquitetura, quer dizer, como estão dispostas aquelas células. E aí a gente vai fazer a biópsia. A depender do resultado, se eu tenho um nódulo benigno, eu até posso acompanhar. Eu já sei que ele é benigno. Vamos partir para o maligno. É maligno. Se ele for maligno, aí você tem várias opções de tratamento, né? A gente tem a opção cirúrgica, que ela se faz necessária.
Ela pode ser tanto uma cirurgia conservadora, que é aquela uma cirurgia em que a gente chama de quadrantectomia. Tira só tira um quadrante, um quarto da mama, e você pode fazer reconstrução, ou através de prótese, ou através de alguns outros tecidos do próprio organismo. E nessa paciente jovem, esse quadro que eu te falei exatamente, não tem indicação de ressecção, de mastectomia total, pode radical? Pode ser usada também. É que assim, o câncer de mama, ele é um câncer muito heterogêneo. Eu digo assim, eu digo quando eu dou aula, eu até brinco, que assim, é como se eu tivesse várias Marias. Certo. Apesar delas terem o mesmo nome, eu tenho pessoas diferentes, eu tenho vários Cleitons, várias Cíntias que são diferentes. Óbvio. Então hoje a gente individualiza muito o tratamento, então você tem que ver o contexto. Ela tem gânglio na axila palpável, qual foi o grau desse tumor? Foi grau 1, foi grau 2, foi grau 3? A gente tem um estudo que a gente chama de imunohistoquímica, que é um estudo para a gente avaliar que tipo de tumor é esse. Hoje a gente subdivide os tumores em mama, luminal A, luminal B, triplo negativo, o HER2. Então eu digo que é igual um grande quebra-cabeça. Eu vou montando as peças e ao final, de acordo com o que me é revelado, eu vou instituir a terapia. E é importante a gente falar isso porque a gente vê muitos pacientes comparando. Mas doutora, por que aquela colega fez essa cirurgia? Por que ela fez químio, eu não fiz? Por que ela fez rádio, eu não fiz? Por que ela fez hormônio, eu não fiz? Porque o carcinoma de mama, ele é um nome único, mas existem vários carcinomas dentro de um carcinoma. Então, é importante que você individualize. A paciente jovem, ela pode, se ela tiver um grau histológico, vamos supor, pequeno, eu posso fazer uma cirurgia conservadora. Agora, vamos dar um exemplo. Eu tenho essa mesma paciente, ela tem um tumor triplo negativo, que de todos é o mais agressivo. Eu tenho um comprometimento axilar. Eu tenho uma mama de difícil estudo, porque é uma mama muito densa. Essa paciente, por exemplo, eu indicaria a retirada todinha com a reconstrução. E essa reconstrução, Cíntia, porque o que é o terror, a primeira coisa que a mulher pensa quando tem um câncer de mama, ela pensa na mutilação. Sim. Depois, até em segundo lugar, que é um absurdo, que ela pensa na sobrevida. Primeiro a mutilação, depois a sobrevida. Deveria ser o contrário? Mas já existem estudos que mostram que aquela mulher que se sente mutilada, o sistema emocional dela muito abalado diminui o sistema de defesa. E a gente sabe que o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, está muito relacionado ao nosso emocional. Claro, claro. Então aquelas mulheres, elas acabam evoluindo pior mesmo. Então por isso que hoje a gente tenta, é claro que tem exceções, é sempre fazer com que aquela paciente, esteticamente, ela tenha um resultado bom. É importante a gente entender que aquela mama não é mais a mesma mama, né? Mas assim, que você consiga tirar a paciente da sala do centro cirúrgico com alguma reconstrução. Agora, é claro que a sobrevida, ali o que está em foco, mas eu acho que eu vejo que uma mudança muito grande de uns tempos para agora. Quer dizer, todo mundo se preocupa muito com estético. A gente esquece da questão de saúde. Sim, da e vida. A gente vê isso. Aquela mulher que come tudo errado, não, eu vou fazer uma lipo, aí faz uma lipo, aí daqui a pouco engorda de novo, faz outra lipo. Quer dizer, você não muda, você tem que vir... Os hábitos. Então é importante que a gente mostre para ela ali o que está em jogo é o tratamento. É a sobrevida, é ela viver. Certo. O foco, a importância é viver. É claro. viver. Depois vem a estética, mas hoje as reconstruções são cada vez mais modernas, faz com músculo. A gente tem várias, a gente tem a prótese, né, com a colocação de expansores, que são uma prótese que você vai expandindo, você vai dilatando progressivamente aquele tecido. Espaço para colocar uma prótese definitiva. Tem as reconstruções com alguns músculos, a gente tem com o grande dorsal, que é o músculo das costas, tem com o reto abdominal, que é o músculo do abdômen. Então, assim, as técnicas de reconstrução, elas avançaram muito. E já sai, fez uma mastectomia total, já sai reconstruída a mama na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Nós ainda, infelizmente, não conseguimos oferecer isso em hospitais públicos. Entendi. Porque normalmente tem que ter um cirurgião plástico, tem que ter a prótese às vezes. E que isso depende de... Mas em serviço privado, hoje a gente... É rotineiro.
Certo. E a sobrevida de um paciente jovem com diagnóstico precoce, como é que tá? Vai fazer químio, rádio, complementar? Como é que é isso, Cíntia? Sim, aí se você faz uma cirurgia conservadora, que a gente conversou, que tira só um quarto, essa paciente tem que fazer... Quimioterapia. Radioterapia. Rádio. Tá? A quimioterapia em pacientes jovens a gente tem preconizado também, porque a gente precisa ser mais agressivo. Químio e rádio. Químio e rádio. E aí, a depender do resultado da imunohistoquímica, se ela for o tumor dela responder aos hormônios, a gente faz a hormonioterapia. Certo. Que as pessoas confundem muito. Hormonioterapia em câncer de mama não é terapia de menopausa, é uma outra coisa. Aí às vezes eu digo, mas a senhora vai ter que fazer hormonioterapia. Não, doutora, mas eu não posso fazer hormônio. Eu digo, não, mas não é o de menopausa. É um hormônio que trata o câncer de mama. Certo. E evita a volta dessa doença. Que droga que vocês usam normalmente? Nós temos o tamoxifeno, né? Que se usa a vida inteira? Que se usa 5 anos. 5 anos só. Já tem protocolos para 10 anos, mas aí nós começamos com tamoxifeno e depois fazemos o inibidor da aromatase, que tem vários no mercado. Arimidé, anastrozol, letrozol. Mas isso usa 5 anos só? Tem protocolos de até 10 anos. Você começa 5 com tamoxifeno e depois mais 5 com inibidor. Está curada a paciente? Está tratada, né? Tá tratada. Nós falamos. A gente não fala, brinco com as minhas pacientes que eu não falo muito em cura, que senão elas fogem de mim. Entendi. Mas elas estão tratadas, entendeu? Entendi. Então, assim, vocês viram que o câncer de mama, ele tem um tratamento efetivo, tem protocolos, né, radicais. Eu queria, para complementar, falar da Angelina Jolie, que todo mundo sempre pergunta, eu sou um fã incondicional dela e do Brad Pitt. Mas sou fã incondicional em detalhes da vida deles. Então, assim, ela fez mastectomia bilateral. Né, radical. E existe isso, é um tratamento que... O que aconteceu? É importante que a gente ponha isso, foi legal você ter falado nesse ponto, porque assim, Angelina Jolie, ela é um caso de exceção. O que acontece? A Angelina Jolie, ela tem um histórico familiar importante de câncer de mama e ovário. E ela fez a pesquisa mãe dela. Da mãe e tia. Certo. Ela tem uma tia também que teve câncer de mama. E ela fez a pesquisa de um gene que é chamado BRCA1 e tem o BRCA2. Na verdade, são 2 genes que eles aumentem até 80% o risco daquela mulher ter câncer de mama. Ou seja, ela ia ter chance de 80% ter câncer de mama. Durante a vida dela. Então ela preferiu tirar as 2 mãos. Então, isso é feito, mas isso é importante que a gente ponha, Cleiton, que é daquelas pacientes que têm essa mutação. Entendi. Você não vai sair oferecendo esse procedimento, que é um procedimento, não deixa de ser um procedimento agressivo para toda mulher. Claro, claro. É para aquelas pacientes em que tem indicação de fazer a pesquisa genética. Entendi. E posteriormente... Isso é feito no Brasil, essa pesquisa genética? É feito no Brasil. Aqui em Belém? Em Belém, inclusive. Poxa, que bom. E legal. assim, nós estamos ainda em estudo, é uma coisa que está nova. Talvez muito em breve nós vamos começar a fazer, e eu sou muito feliz de fazer parte desse estudo, de a pesquisa no Pará. Nós vamos montar as famílias que nós chamamos de câncer familiar. Então, aquelas mulheres que têm vários casos de câncer, elas vão passar por uma avaliação do mastologista. Vão ser seguidas, acompanhadas. Uma avaliação do geneticista, e aquelas que tiverem indicação, nós vamos fazer em conjunto com a Universidade Federal, né? Cirurgias e tratamentos. A pesquisa da mutação, e caso positivo, nós vamos oferecer as opções que a gente tem hoje. Ou a retirada das mamas, ou um controle mais próximo, mas aí não só com mamografia, com a ressonância. E aí vai ser oferecido um aconselhamento genético para aquela mulher, e ela vai junto com a equipe decidir o que ela acha que vai ser melhor para ela. Então a gente fica muito feliz de receber a doutora Cíntia Lins falando sobre câncer de mama, com detalhes, com conhecimento vasto sobre o problema. É professora da Universidade Federal do Pará, e a gente fica feliz de conversar sobre uma doença tão grave. Você que está em casa, se preocupe com o câncer de mama, fale com a sua esposa, com a sua filha, com conhecidos, espalhe isso, converse, peça o exame ginecológico completo no seu médico, faça o autoexame, a senhora. Então a gente fica muito feliz de estar nesse domingo falando sobre essa doença importante, passar essas informações. Eu agradeço a Cíntia. Eu que agradeço. Gente, domingo que vem estamos de volta, 14h30, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, novamente falando sobre algum assunto importante. Aguarde. Um beijo no coração de vocês. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Obrigada.